Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai tratar sobre a última variável de processo, né? Que é a variável de densidade. Então, a gente vai trabalhar, assim como já de costume, sobre a importância da sua medição, conceito de densidade, unidades de densidade, princípio de Arquimedes, comportamento dinâmico da densidade, hidrômetros, sensores do tipo deslocamento, medidores de pressão diferencial, medidores de radiação, medidores de peso com volume fixo, medição da densidade de gases, medidores de densidade por vibração e o de praxe, relatório de calibração e segurança na medição. Começando aqui, por que é importante a gente realizar a medição da densidade? A densidade é uma das propriedades físicas da matéria e as propriedades da matéria vai se dividir em intensivas e extensivas. As intensivas, elas não dependem da quantidade de matéria. Então, por exemplo, temperatura não depende, a densidade não depende de quantidade de matéria, né? Normalmente são valores fixos. Já as extensivas dependem da quantidade de matéria. Por exemplo, volume, fluxo e todas que derivam dessa parte. Então, se a gente pensar, o volume. Se eu tiver um copo, eu tenho uma quantidade X de matéria. Se eu tiver um balde de água ou 1 litro, eu tenho uma quantidade maior. Então, ela é derivada. Então, a densidade, ela também é conhecida como massa específica. E é uma propriedade física extremamente importante, principalmente para a gente dar algumas características, né? Fazer a caracterização, a identificação e a utilização de substâncias e materiais. Ela é bastante aplicada em indústrias químicas, plásticas, celulose e papel, petroquímica. Então, em indústrias de processo, normalmente se tem a utilização da densidade como um controle de processo. Então, muitos processos, como fermentação de amido, fabricação de ácido, oxidação de amônia, eles são controlados através da medida de densidade. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente está fermentando amido, a densidade daquele material vai mudando e o ponto ideal é controlado exatamente quando a densidade atinge certo nível. A mesma coisa na fabricação de ácidos, ocorre a mistura de dois componentes, eles começam a reagir e com isso vai mudando a densidade. O teor de água presente no álcool hidratado, que é o álcool que a gente compra no posto, também é controlado pela densidade. Então, a gente descobre lá no posto se tem mais ou menos água, utilizando-se da característica da densidade. Então, aquela mistura de álcool hidratado, ele vai identificar para a gente qual que é a porcentagem de água que tem lá dentro. Lá no posto, aquele instrumento que fica do lado do álcool é um alcoosímetro, que ele mede a densidade, essa relação água-etanol que está presente lá. Então, polímeros comerciais também, que são os plásticos, né, mais vulgarmente conhecidos, como polietileno, ABS, eles são caracterizados para venda através da densidade. Então, por exemplo, materiais mais densos, eles têm um valor agregado maior, porque eles têm mais resistência, eles são mais rígidos, né? Então, eles trazem algumas características. Já materiais menos densos tendem a ser mais flexíveis, tendem a serem mais leves. Então, a gente tem aí uma relação, e normalmente plásticos são vendidos através dessa característica. A densidade ela pode ser aplicada em materiais e substâncias, tanto líquidas, sólidas ou gasosas. Então, nos 3 estados da matéria, a gente consegue aplicar a densidade e realizar a medida dela. Então, conceito de densidade aqui, ela é uma quantidade de matéria ou massa em um determinado volume. Então, a gente tem a equação aqui que determina a densidade. Essa letra grega aqui é o ρ. Então, essa letra aqui é o ρ, né? Ele é o que define a densidade. Em algumas literaturas podem ser observado também a letra D maiúscula ou o D minúsculo. Aqui é a massa dividido pelo volume. Massa no SI normalmente em quilos e o volume no SI normalmente em metros cúbicos. Então, essa é a equação que define a densidade.
Então, trabalhando um pouquinho mais, lembrando lá do ensino médio, né, quando a gente estudava os princípios de Arquimedes. Então, o princípio ou teorema do Arquimedes, ele compõe um dos fundamentos da hidrostática e da hidrodinâmica. E ele diz que todo corpo totalmente imerso ou parcialmente imerso em um líquido, não importa qual líquido seja, ele é sujeito a uma força que empurra esse corpo para fora do líquido. Então, no caso, na vertical de baixo para cima, e que é igual ao peso de porção desse líquido deslocado. Então, é igual à massa, né? A massa vezes a gravidade desse líquido deslocado. Então, quanto maior o corpo, mais massa ele vai deslocar e mais essa força vai ser aplicada. Essa força a gente chama de empuxo. Então, a gente tem aqui, ó, a definição de empuxo através do princípio de Arquimedes. Complementando, aqui na figura aqui, a gente tem um modelo aqui de um cubo de gelo imerso num copo d'água. Então, o que, que acontece? O gelo vai afundar uma certa quantidade aqui, e esse volume aqui do gelo que afundou, ele vai deslocar um volume de líquido. Então, o peso desse volume deslocado é referente a essa força de empuxo. Então, quando essa força de empuxo é igual ao peso, o material fica estabilizado, né? Ele para. Então, ele pode parar flutuando em cima da água, no caso do gelo, pode parar se o empuxo for igual ao todo o volume no meio, e se o peso for maior que o empuxo, ele vai parar aqui no fundo. Então, aqui no fundo eu tenho o peso maior do que o empuxo gerado por esse corpo. Aqui no meio, eu tenho o peso igual ao empuxo. Então, por que que os barcos, né, têm aquele formato em V? Porque se a gente observar aquele formato em V do casco do barco, quanto mais o barco afunda, mais líquido ele desloca. E quanto maior o líquido que ele desloca, maior o empuxo que é gerado aqui de baixo para cima para equilibrar o peso desse barco. Então, se a gente observar, a equação matemática que define o empuxo, ela é o empuxo é igual ao peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Lembrando que esse peso aqui, ó, é de líquido deslocado, certo? Então, de líquido deslocado. Associando essa equação aqui com a equação da densidade, então, eu tenho que a densidade, a massa, a densidade vezes o volume é igual à massa. Então, aqui, ó, isso aqui é a massa. Então, aqui eu tenho a massa vezes a gravidade. Então, aqui entra o volume do líquido deslocado vezes a densidade. O que, que isso aqui me mostra? Que se eu tenho um líquido mais denso, então, se a densidade for maior, esse líquido também faz com que eu tenha um empuxo maior. Então, vamos analisar o óleo e a água. O óleo, ele flutua. Se a gente comparar com a água, ele fica na superfície da água. Se ele fica na superfície, a densidade do óleo é menor do que a da água. Então, se a densidade do óleo é menor, um navio, se fosse navegar no óleo, ele precisaria ter um volume de líquido deslocado maior para compensar a baixa densidade do óleo, para poder flutuar também. Então, a densidade influi diretamente em cima dos objetos que estão imersos em um líquido, se ele vai flutuar ou se ele vai afundar. Dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho sobre o comportamento dinâmico da densidade. Então, a densidade, ela varia quando a massa ou o volume variam. Então, se a gente lembrar lá, que é da equação da densidade, então a gente tinha lá que a densidade é igual a massa sobre o volume. Então, se a massa ou o volume variar, a densidade varia. Mas qual que é mais provável de variar se a gente estiver num meio fechado? Lembra quando a gente estudou temperatura na última aula, que a gente via que a temperatura fazia as coisas dilatarem?
quando a gente aumentava a temperatura ou comprimirem. Então, o que acontece? Quando eu dilato um material, ele continua tendo a mesma massa. Eu não acrescento material nele, eu só fiz com que os seus átomos e as suas moléculas se agitassem e eles se afastassem um do outro. Então, imagina que eu tenho aqui um objeto, ele tem uma massa definida. Aí eu aqueço esse material, eu coloco temperatura nele, calor, né? Temperatura ou Q aqui de calor, e esse material começa a esquentar. Quando ele começa a esquentar, ele vai aumentar aqui, ó. Ele vai dilatar, tanto uma dilatação linear, quanto uma dilatação volumétrica, quanto uma dilatação superficial. Quando ele dilata, o volume aumenta. Quando o volume aumenta, se a massa é constante, ou seja, eu não tive mudança da massa, ela é constante, ela continua o mesmo, eu não acrescentei material, então a minha densidade ela vai automaticamente diminuir. Porque imagina que eu tenho uma massa de 10 quilos com um volume de 1 metro cúbico. Então aqui eu tenho 10 quilos e eu tenho um volume de 1 metro cúbico. Se eu aumento esse volume aqui, agora em vez de 1, eu tenho 2, a minha densidade, que era de 10, ela passa a ser 5. Então, eu diminuí a minha densidade porque eu aumentei o volume, mantendo a massa constante. Então, essa é uma das relações que a gente tem. Então, é muito comum a gente dilatar um corpo com a mudança da temperatura. Até por isso, se a gente for analisar, combustível, a gente deveria, se fosse seguir a risca, comprar ele por massa e não por volume, porque o volume muda com a temperatura. Então, de manhã, quando o tanque de combustível perdeu calor durante a noite, então, vamos abrir aqui uma tela branca. Então, imagina que eu tenho lá meu posto de combustível. Aqui está a bomba de gasolina ou de álcool, né? Então, eu tenho o posto e o combustível normalmente ele fica subterrâneo, enterrado no posto. Ele tem as válvulas que ligam a bomba de combustível e o ponto de abastecimento. Durante o dia, com o sol, ele vai ficar injetando calor aqui na superfície e esse combustível que está aqui, ele vai dilatando, ele vai aumentando o seu volume. Logo, ele vai ficando menos denso. Então, a densidade dele cai. Quando eu compro no final do dia, esse tanque de combustível, ele passou calor para o combustível aqui durante o dia inteiro. Então, está na dilatação máxima do combustível. Então, se eu compro por volume, ou seja, por litros, então quando eu compro por litro esse combustível, ele está dilatado. Então, tendo em vista a densidade aqui, eu estou comprando menos massa. A massa é menor desse combustível. Já se eu comprar no final da manhã, que ele perdeu esse calor aqui, ó, ao longo de toda a noite, então no começo da manhã, eu vou comprar uma quantidade de massa maior, porque o meu volume também vai ser, eu vou ter um volume menor, porque o volume contrai, né, no finalzinho da manhã, aqui no começo da manhã, finalzinho da noite. Esse líquido resfriou, ele contrai, e quando ele contrai, eu vou comprar uma quantidade X de volume e eu vou levar mais massa, porque ele está frio. E aqui eu levo menos massa, porque ele está quente, ele dilatou. Então, eu tenho a mudança da densidade desse volume aqui ao longo do dia. Então, teoricamente, se a gente abastece o carro de manhã, a gente está comprando mais combustível por um preço menor. Lógico, o coeficiente de dilatação do combustível para a variação de temperatura é pequeno. Isso aí a gente estaria falando de economia aí para um carro normal aí de 40, 50 litros de centavos, décimos de centavos.
mas é um ponto de reflexão aqui que, se a gente fosse analisar pelo caráter de instrumentação, o correto seria avaliar o líquido por massa e não por volume. Então, dando continuidade, só aproveitando aqui um pouco também. Então, vamos falar aqui agora sobre as unidades de medida da densidade. Então, qual que é a unidade de medida da densidade? Então, a gente viu que a densidade ela é a massa sobre o volume. No sistema internacional, a gente tem que a massa é em quilos e o volume, lembra que são 3 dimensões do metro. Então, é metro cúbico. Então, essa é a unidade de medida no sistema internacional da densidade. Variações que são comuns de encontrar: gramas por litro, grama por ml, polegadas por onça, que é uma unidade de volume. Opa, perdão, pessoal, saiu aqui. Então, só para a gente voltar aqui. Então, a gente tem aqui, né? A densidade é igual massa sobre volume. Então, no sistema internacional, a gente tem aqui quilo por metro cúbico. Então, variações aceitáveis: grama por litro, quilo por litro, grama por ml. A gente também tem agora no sistema inglês, né? Sistema inglês, a gente tem aqui volume de quilos, né? Então, libra por polegada ao cubo. A gente pode ter também libra por pés ao cubo. Então, qualquer variação aqui de volume e massa pode converter aí numa unidade de medida de densidade. Pessoal, deixa eu só dar uma olhada aqui. O seu Francisco estava tentando entrar. Tá. Vamos continuar aqui então, pessoal. Então, pensando aqui qual que é mais provável de variar, a gente já respondeu, né? É o volume. Então, o volume aqui ele é mais suscetível à variação devido à temperatura. Então, hidrômetros ou aerômetros, eles são utilizados para determinar a densidade de líquidos ou gases. Ele é composto de um corpo de vidro com uma régua graduada que é mergulhada na sua amostra. Então, como que funciona, né? Os hidrômetros. Eles também podem ser chamados de sensores do tipo deslocamento. Eles funcionam através do deslocamento do líquido em relação ao equipamento, igual a gente conversou, né? Mesmo característica de flutuação dos navios. Então, aqui a gente tem um hidrômetro. Ele é composto por um bulbo aqui, ó, de vidro, um peso aqui embaixo e aqui uma régua graduada. Olhando aqui na régua graduada, sempre tomar cuidado para a gente fazer a leitura na mesma linha aqui, ó, do líquido. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui para fazer essa leitura na linha do líquido. Não olhar torto, né, para esse líquido aqui. Então, tomar cuidado para não olhar assim
ou assim, porque dá diferença na hora da leitura. A gente vai mergulhar o hidrômetro na nossa amostra, ele vai afundar, e quanto mais ele afundar, mais o líquido vai subir aqui na nossa régua. Então, o líquido vem subindo aqui, ó. O líquido não fica retinho, porque ele tem uma tensão superficial aqui que causa essa... E a viscosidade também faz ele se atrair aqui para as paredes do recipiente. Então, ele cria essa curva aqui do lado. Então, tomar cuidado para olhar sempre a densidade aqui embaixo, aqui, ó, no fundo aqui. Certo? Dependendo do líquido, vai ser maior ou menor essa curva. E quanto mais afunda, ele vai marcando aqui nessa régua graduada, a densidade do líquido. Então, a gente consegue fazer a leitura. Aqui a gente tem um outro modelo aqui com a régua, que não está inserido aqui na nossa amostra. Então, pode ter essa bordinha vermelha para identificar, ou pode ter só o peso aqui embaixo. E aqui, normalmente, é ar, né? Ele é fechado para deixar o equipamento menos denso. E essa régua é calibrada de acordo com líquidos padrões, né? Já pré-calibrados. Já. A gente pega um líquido que a gente sabe a densidade e depois faz a graduação dessa régua. Medidores de densidade por pressão diferencial. Então, como a gente viu, a densidade ela está bem relacionada ao peso, ela também está relacionada à pressão, né? Então, eles funcionam a partir do princípio de Bernoulli. Se alguém se lembrar lá, né, quando a gente estudou a variável pressão, a gente viu lá que a pressão de um líquido ele era a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura de líquido que eu tinha. Então, aqui é a densidade. Deixa eu só apagar aqui, que ficou bem ruim esse aqui. Então, eu tenho aqui a densidade. Aqui eu tenho a gravidade. E o H é a altura do líquido. A altura aqui do líquido. Então, a partir da minha pressão, se a gente observar, eu isolar isso aqui, ó. Por exemplo, se eu isolar a densidade, eu posso falar que ela é igual à minha pressão dividido pela gravidade vezes a altura do meu líquido. Então, se eu medir a minha pressão e souber a altura do meu líquido, posso usar um sensor de nível, então a combinação pode me determinar por um cálculo matemático a minha densidade. Ou a gente pode aplicar o princípio de pressão diferencial, para não precisar medir o nível e a pressão. Então, eu pego um equipamento aqui de pressão diferencial. Então, eu tenho a pressão baixa aqui no topo. Então, ela é a pressão aqui no topo, né? A pressão seria a atmosférica. E eu tenho a minha pressão aqui no rumo do sensor, né? Nesse caso aqui, eu estou desperdiçando essa parte aqui embaixo. Aqui eu já estou pegando todo o meu líquido, né? Ele já está pegando aqui embaixo, bem no fundo. Então, a minha pressão diferencial, ou DP, ela vai ser igual à pressão aqui no fundo, menos a pressão lá em cima. Aqui no fundo eu tenho pH, que é a pressão alta, né? Porque tem todo o líquido aqui fazendo pressão. E aqui em cima eu tenho uma pressão baixa, PL. Isso vai ser igual a essa altura aqui, ó, do líquido, né? Quando eu já desconto, vezes a densidade, vezes a gravidade. Como eu sei a altura aqui por causa da pressão e a gravidade, eu consigo determinar a densidade agora. Então, fica bem tranquilo aqui. A diferença das pressões me determina a minha densidade. Aqui é para uma malha fechada e aqui para uma malha ou um tanque aberto. Então, aqui no caso, o que eu estou lendo aqui, ó, não é mais essa pressão no topo aqui. É a minha pressão atmosférica, que eu posso ler tanto aqui no meu sensor, ou, num caso melhor, né, pego bem no fundo, e aqui eu também estou lendo a minha pressão atmosférica. Então, aqui é a pressão que a atmosfera faz, né? Então, do mesmo modo, eu consigo chegar ao valor da minha densidade pela diferença de pressão, através
dos cálculos aí da equação de Bernoulli. Então, eu consigo medir o nível pela pressão e consigo medir a densidade. Professor, Pode falar. essa pressão, ela vai variar muito num recipiente fechado ou num aberto? Então, a pressão aqui, ó, no recipiente fechado, se aqui no topo eu não tiver nenhuma pressão, vamos supor que aqui eu tenho 0, né, de pressão. Então, o que vai ser responsável nessa pressão no fundo, esse aqui vai mandar um sinal 0 para o meu sensor de pressão lá em cima, e o que vai mandar aqui, ó, é só a coluna de água aqui, ó, que está aqui em cima. Se a gente lembrar lá, na água, né, cada 10 metros que eu afundo é equivalente a 1 atm de pressão, 1 atmosfera. Então, essa pressão vai ser relacionada aqui a essa coluna de água. Então, se aqui eu não tiver pressão aqui em cima, talvez eu possa ter algum gás que cause uma pressão, mas se eu não tiver, é só a referência aqui de baixo. Já se eu tiver no tanque aberto, aqui eu sempre vou ter a pressão atmosférica, né? Não tem como eu falar eliminar a pressão atmosférica. Então, eu preciso medir aqui essa pressão atmosférica. Então, por isso que o meu sensor ele fica aberto aqui e ele recebe a leitura da pressão atmosférica para fazer essa relação entre as duas pressões e determinar a densidade do líquido. Então, quanto mais denso o líquido, maior a pressão, essa diferença de pressão. Então, se eu tenho um líquido muito denso, por exemplo, vamos pegar um líquido que é um metal, o mercúrio. O mercúrio ele é um metal que a temperatura ambiente está na forma líquida. Então, ele vai ter uma pressão aqui muito, muito alta, fazendo pressão aqui nesse ponto. Então, mesmo pequenas quantidades, já vai aumentar bastante a pressão. Já se for um líquido leve, né, álcool, óleo, então são líquidos menos densos, né? A gente fala leve, mas não é o termo correto, é menos denso, né? Então, nesse caso aqui, eles vão precisar de uma coluna maior para aumentar a pressão aqui. Então, essa relação entre as pressões é o que determina a densidade. Se a gente lembrar lá, tem uma piadinha, né, que sempre perguntava, o que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena ou pluma, né? Então, na verdade, o peso aqui, no caso, a massa, né? Então, é o mesmo, né? Porque a massa aqui dos dois é 1 quilo. O peso, se a gente lembrar, tem que levar em conta a gravidade. Se os dois estiverem na Terra, tem o mesmo peso. Agora, o que muda aqui é o volume. Por que muda o volume? Porque o chumbo é muito mais denso, ele tem uma densidade muito maior do que as plumas. A pluma tem uma densidade muito baixa. Então, vai precisar de um volume gigante, bem pequeno aqui, para dar 1 quilo, e de pluma eu vou precisar de um volume gigante, né? Então, eu vou ter aqui de chumbo uma bolinha, e de pluma eu vou ter que ter um pacote lá, ou um fardo gigante lá para dar 1 quilo. Então, essa é a relação lá, aquela brincadeira de criança que a gente fazia aquelas pegadinhas, né? Aquelas perguntas que a resposta é óbvia. Então, por isso que essa diferença aqui de pressão vai mudar a densidade aqui, e a gente consegue ler a densidade pela pressão. Um outro meio da gente medir a densidade é através da radiação. Então, medidores de radiação ou medidores nucleares utilizam esse princípio para fazer a leitura da densidade. A radiação utilizada normalmente é a radiação beta ou a radiação gama. A radiação beta, ela tem um menor poder de penetração. A radiação gama, ela tem um poder de penetração médio ou mediano. O que isso quer dizer? Então, quando uma radiação, né, uma onda radioativa, beta ou gama, penetra num material, quanto mais denso ele é, mais ele absorve essa radiação e mais difícil é ela atravessar esse material. Então, para materiais muito densos, tende-se a usar a radiação gama nos sensores. Para materiais menos densos,
usa-se a radiação beta. Então, devido ao poder de penetração delas. Então, aqui eu tenho um modelo desse sensor. Como que ele funciona? Aqui eu tenho uma blindagem para não vazar radiação, para ela atravessar somente aqui, ó, onde eu tenho o fluxo do meu material. Pode ser sólido, líquido ou gasoso. Aqui eu tenho o controle do obturador. O obturador é essa peça aqui que ela vai abrir ou fechar aqui a passagem da radiação. E eu tenho a minha fonte de radiação. Quando o obturador abre, essa fonte vai liberar a radiação, ela vai atravessar o material. Se for um material pouco denso, a gente pode usar a radiação beta. Se for um material muito denso, a gente usa a radiação gama. Essa radiação vai atravessar esse material vai absorver essas ondas radioativas, e aqui a gente tem um detector, que ele vai detectar quanto de onda chegou aqui do lado. Então, aqui, devido à quantidade de ondas, né, ele mede sem ter o fluxo, e depois mede com o fluxo, então ele sabe aqui, pelo quanto de radiação foi absorvida, ele consegue identificar aqui, detectar a densidade desse produto. Então é muito bom, porque não tem contato com o produto, né? Ele fica no meio externo. E a gente consegue medir aqui qualquer estado da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso, dependendo do tipo de onda que o nosso sensor for utilizar. Então esse medidor também é chamado de medidor nuclear, por causa dessa... que ele se aproveita, né, dos princípios nucleares lá da química para gerar essa radiação e está realizando esse trabalho. Uma outra radiação que pode ser usada é a radiação de nêutrons, mas ela não é aplicada em sensores com medida de densidade. Então, por isso que eu não citei ela aqui. Alguém quis abrir o áudio para fazer alguma pergunta? Pode fazer. Ô, professor, esse sensor aí, ele é usado em... onde ele é mais aplicado, esse sensor aí, radiação? Sensores radioativos têm uma vantagem de ter uma alta precisão. São um pouco mais caros devido ao princípio, mas pode ser utilizado em qualquer indústria, sem restrições. Lógico, dependendo do material, tem que ver se ele não vai reagir com o tipo de radiação beta ou gama, mas é bem difícil. Normalmente essas radiações interagem mais com moléculas orgânicas, né? Mas ele tem uma certa rejeição, né? Por causa que ele tem, por falar de um medidor radioativo, né, de radiação, normalmente as pessoas acham que ele é um medidor mais perigoso, né? Associam ele com algo perigoso, que traz perigo aí para as pessoas. Mas, se bem utilizado, ele é bem seguro, porque ele tem a camada de proteção dele aqui, a blindagem, tem mais uma segunda blindagem aqui, ó. Tem o controle do obturador, que também é blindado. Então, ele tem aqui uma certa segurança, se bem utilizado. Inclusive, tem bastante medidores de densidade portáteis que usam o princípio da radiação, principalmente devido à facilidade de transporte e para a instalação que você não precisa estar em contato com o material. Então, é um medidor para medida de densidade que ele é bem utilizado. É um sensor mais novo, mas ele pode ser aplicado a qualquer processo. Normalmente ainda a gente tem um pouco de receio ainda, principalmente por causa de lembrar do perigo que a radiação pode trazer, né? Mas é um sensor seguro, utilizado dentro das normas, conforme as orientações. Então, a gente tem também os medidores de peso com volume fixo. Então, a gente conversou lá que a densidade está diretamente relacionada com o volume e o peso, ou a massa, né? Então, peso ou massa aqui. Então, o principal medidor desse tipo é o piquinômetro. Então, é um becker. Um becker é tipo um copo. É um nome técnico, né, para aqueles copos de vidro utilizado, principalmente em laboratórios de química. Então, ele tem um volume definido, a gente já sabe o volume. Ele é pesado, sem amostra. Então, tem uma massa 1. Utilizando balanças eletrônicas, a gente tara ele, né? Zera, toma como referência. E depois ele é preenchido com a amostra e é pesado novamente. Quando ele realiza, aqui a gente tem o modelo dele. Então, ele tem as duas massas lá. A diferença das massas, né?
Se a gente lembrar lá que a densidade é igual a massa sobre o volume, se a gente tirar da massa 2, que é o Becker, ou piquenômetro, com o líquido menos a massa do piquenômetro, e dividir pelo volume que a gente já conhece, a gente chega na densidade só do material, né? Porque a gente descontou aqui, ó, a massa do nosso instrumento. Ele tem esse formato aqui, ó, parece um balão, fundo chato. Normalmente aqui tem-se um termômetro para controlar a temperatura da substância, porque a gente viu lá que se aquece, muda o seu volume, né? A substância muda o volume, muda a densidade. E aqui a gente tem um canal para a gente estar injetando essa substância aqui, ó. Então, esse é o formato aqui do piquenômetro. Aqui a gente tem mais algumas variações do formato. A gente tem até casos aqui, ó, onde não tem o sensor de temperatura, mas a temperatura interfere bastante na densidade. Então, para uma medida mais precisa, com mais qualidade, é importante saber a temperatura. Então, medição de densidade de gases. A principal técnica utilizada é por diferencial de pressão. Então, a gente tem um medidor de pressão, onde ele vai fazer aqui, ó, ele vai ter uma tomada de pressão, e a gente sabe que a pressão está relacionada à densidade. Quanto maior a densidade de um líquido, de um gás, ele consegue aumentar a sua pressão também com um volume de massa constante, né, com uma quantidade de massa constante. Então, o medidor de densidade de gases vai utilizar desse princípio. É um princípio parecido com o princípio de Bernoulli de líquidos que a gente utilizou lá, mas as equações são mais complexas. Então, é bom só vocês terem o conhecimento que, se precisar medir gás, um dos medidores mais utilizados é o medidor por diferencial de pressão. Então, muitos desses medidores eles podem trazer a densidade base, né? Gravidade é o peso molecular, a pureza, cálculos definidos pelo usuário, então a gente pode fazer alguns cálculos aqui. Então, esses medidores são bem versáteis, né? Como são medidores tecnologicamente mais avançados, eles conseguem ter mais funções do que aquelas definidas. Igual se a gente recordar, o medidor de Coriolis também, que a gente usava para fazer a medida de vazão, né? Ele também pode ser utilizado para medir densidade. Tem um princípio lá, mas o mesmo medidor de Coriolis ele pode indicar para a gente a densidade, muitas vezes a temperatura, a vazão. Então, o medidor de Coriolis também é um medidor bem versátil. Então, o medidor de Coriolis, ele consegue medir também a densidade. Então, o outro modelo que a gente tem são os medidores de densidade por vibração, também conhecido como medidores tipo garfo ou medidores oscilatórios. Como que ele funciona? Aqui a gente tem o perfil do medidor. Ele vai ter aqui, ó, se a gente observar dois garfos, então ele vai ter duas hastes. Essas hastes vão receber uma oscilação. Então, vai ter um mecanismo aqui que vai fazer com que essas hastes vibrem, né? Ela vai balançar essa haste aqui. Então, a gente imerge essa haste no líquido, gás ou material que a gente quer fazer a medida. Lógico, se for um meio sólido, já não tem como a gente fazer essa medida, porque a haste não vai vibrar dentro de um meio sólido. Então, serve muito bem para líquidos ou gases. E essa vibração, ela vai ser maior. Então, ele vai vibrar mais. A vibração é maior quando a minha densidade é menor. Por quê? Com menos densidade, eu tenho menos matéria. Então, eu tenho mais espaço vago. Se eu tenho mais espaço vago, é mais fácil dessa haste estar vibrando. Agora, se eu começo a colocar líquidos mais densos, essa densidade, essa vibração vai diminuir e o meu sensor vai saber agora ler que é um material mais denso do que eu tinha anteriormente. Então, é um material que tem mais moléculas. Para ficar claro o funcionamento, então, imagina que a gente tem aqui o nosso sensor.
a haste aqui, que ela vai oscilar, 2 hastes. E aqui a gente tem o nosso material do tipo 1. Se ele for um material muito denso, ele vai ter bastante matéria aqui, ó, por unidade de volume. Então, imagina que os átomos estão todos aqui em volta do sensor e é difícil dele vibrar, porque tem muita matéria aqui do lado. Já um material menos denso, ele vai ser mais espaçado. Então, com menos matéria, a haste consegue vibrar mais. E assim ela consegue determinar a densidade, que é essa relação de quantidade de matéria que eu tenho num determinado espaço, num determinado volume. Então, pessoal, para concluir aqui os medidores de densidade, essa variável de processo, o nosso relatório de calibração vai seguir os mesmos dados importantes que a norma determina, né, que a norma ISO determina, mas aqui a gente vai ter que analisar qual o tipo do nosso sensor, e a gente precisa, por exemplo, para calibrar o sensor, se a gente não for calibrar por diferencial de pressão, a gente precisa ter alguma coisa que vai gerar uma pressão definida. Se a gente for calibrar esse sensor, por exemplo, por densidade, eu preciso de um líquido com uma densidade definida. E lembrando, a densidade está diretamente relacionada à temperatura. Então, aquele líquido vai ter uma densidade X numa temperatura Y. Então, eu preciso ali relacionar eles dois. Segurança da medição. Segurança, principalmente na utilização de sensores radioativos, seguir as recomendações do fabricante, porque tem toda a segurança de transporte, de manuseio. Então, tomar certas recomendações. Em medidores manuais, que muitos processos ainda medem, fazem manual por piquinômetro, por densímetro do tipo higrômetro, observar o ângulo de observação dessas medidas, porque o ângulo errado pode te dar uma medida errada de densidade. Então, tomar muito cuidado com esse erro de paralaxe, né, que a gente estudou em Fundamentos da Instrumentação, para não realizar erros de medida. Um outro fator de segurança também é a gente tomar cuidado se o nosso sensor precisa estar imerso num processo, né, em contato direto com a variável, ou não estar em contato, no caso dos radioativos. Então, densidade é um medidor, particularmente, que veio aprimorando a parte digital mais recentemente, mas a gente já tem bastante tecnologia para conseguir fazer essas medidas com segurança. Lembrando sempre, quando a gente vai medir densidade, normalmente são locais em que pode estar sob pressão, então sempre tomar cuidado se for fazer a substituição de um sensor, tomar cuidado também para calibrar o sensor de acordo com o líquido. Normalmente alguns sensores têm faixas, né, de relação, por exemplo, para medir já, então tomar esse certo cuidado, observar se os sensores são para líquidos, gases ou materiais sólidos, para fazer essa medida de densidade também. Então a gente tem que tomar cuidado aí, né, quando a gente vai fazer essas medidas aí, observar esses detalhes aí para a gente fazer uma medição correta, né, uma medição segura. Então, se alguém tiver alguma dúvida a mais aí do final sobre densidade, pode estar perguntando aí, qualquer dúvida que ficou, que a gente já vai esclarecendo aqui agora.